Quando foi uma certa manhã, duas surpresas ocorreram naquele lugar. Uma delas foi a viúva de Tião retornando para o vilarejo. Ela parecia muito bem. Tão logo ela chegou, foi direto para sua antiga casa. Depois disso, passado alguns minutos, algumas crianças que estavam indo para a aula acabaram se assustando com o que parecia ser um homem. E pelo que as crianças falavam, esse homem estava caído de a para uma cerca. Também se encontrava completamente nu. Para o espanto de todos, aquelas crianças relataram que não somente seu rosto, mas também todo seu corpo se encontrava vermelho de sangue. E ao seu lado havia o que parecia ser o cadáver de um pobre bezerro. O animal se encontrava completamente esquartejado. E para a surpresa da população, as crianças sabiam quem era o tal homem. Quando falaram o nome, todos ficaram espantados com o que ouviram. João Terumã era quem estava caído lá. Alguns homens foram até o lugar, mas já era tarde. Somente o pobre bezerro estava lá. Seu sangue parecia ter sido completamente drenado de seu corpo, e boa parte de seus membros estavam espalhados por todos os lados que se olhava. Mesmo os dias tendo se passado, ninguém tinha coragem de perguntar a João Terumã se ele sabia algo a respeito de toda aquela situação. E por incrível que pareça, a criatura que vinha colocando medo na pequena população de Faxinal do Sapo, depois de todo esse ocorrido, nunca mais se ouviu boatos da fera. Também não demorou muito para que o crápula de João Terumã viesse a saber que Cândida estava novamente no vilarejo. E com isso, ele passou a rondar a casa da viúva de Tião. Mas para a surpresa de todos, tão logo alguns dias se passaram, muitos acabaram vendo Cândida andando ao lado de João. Ela parecia estar bastante feliz, e nem um pouco preocupada com o que o povo poderia vir a falar. As pessoas que a conheciam, depois de ver tal situação, acabaram lhe dando as costas. Muitos também desviavam o seu caminho, pois não aceitavam que depois de todo o mal que João Terumã ocasionou a ela ainda estivesse andando junto com o homem que matou o seu marido. Cândida demonstrava que não se importava com a opinião ou o que os outros pensavam. E cada dia que passava, tanto ela como João se aproximavam ainda mais. Terumã já vinha frequentando a casa de Cândida durante o dia, mas à noite ele nunca passava ao seu lado. Então, quando foi um fim de tarde, tão logo aquele homem deixou a casa de Cândida, ela resolveu ir atrás dele. E de longe ela viu ele entrando em um ponto da mata. Como ela conhecia toda aquela região, ela logo ficou pensando: por qual motivo João entraria em um ponto da mata que não o levaria a lugar nenhum, a não ser mata dentro? Então ela retornou rapidamente para sua casa e não demorou muito para ir atrás de João novamente. Ela fazia todo o caminho feito por João e cuidadosamente observava de longe para onde ele estava indo. Durante um determinado ponto da mata, ela notou que ele chegou em uma grande clareira, e a mata naquele momento já estava tomada por uma forte cerração. Então, lentamente, pé por pé, Cândida caminhou no rastro de João, até que se aproximou do local onde ele estava. Então ela viu João completamente nu. Seu rosto estava virado em direção à lua, e ele pronunciava o que parecia ser uma oração.
do final para o começo. Ou seja, era o mesmo que voltar um disco com a mão na direção contrária e ouvir a música sendo tocada aos contra. Cândida também notou que ao redor de Tirumã havia 5 montes de pedra. E cada um desses montes estava à ponta de uma estrela, que aparentemente estava de cabeça para baixo. Então, depois de ouvir Tirumã pronunciar algumas palavras, ele se deitou sobre o centro da estrela. E ali ele ficou gemendo em posição fetal. Da onde ela estava, ela também conseguia ouvir que João emitia grunhidos. E seguido disso, o som de ossos que pareciam se quebrar. João começou a gritar e rolar pelo chão. E ali naquele momento, ela viu aquele homem acabar virando a criatura que antes de sua chegada vinha apavorando a todos no vilarejo. João acabou entregando a sua alma ao diabo. Em troca, o tinhoso lhe deu velocidade. Também mentiu para ele que ele não passaria mais fome e falou que ninguém conseguiria o matar. De uma forma ou de outra, quando deixava de ser humano, ele tinha essas habilidades. Saciava sua fome matando criações de fazendeiros. E também conseguia correr muito rápido. O povo comentava que a criatura percorria todo o vilarejo com muita facilidade. Cândida sabia que ali naquele lugar, João Tirumã era tomado por uma força maior. No momento em que a lua cheia parecia exercer algo maligno sobre ele. E tão logo o feitiço se concretizava, João, em forma de besta, percorria toda a região, na forma de um famigerado lobisomem. Naquele momento, Cândida decidiu fazer alguma coisa e tomou a decisão de se aproximar da fera. Enquanto a criatura estava de costas para Cândida, ela chegou bem perto. E quando ficou a poucos metros da criatura, ouviu a fera resmungar, com uma voz que parecia se engasgar em sua própria saliva. Olá, você não deveria ter vindo atrás de mim. Eu não tenho controle da criatura que toma meu corpo. Por mais que eu possa ver tudo que a fera faz, eu não a controlo. Cândida se aproximou do lobisomem e falou: Não me importo de morrer, pois no dia que você matou o meu marido, você também acabou com a minha vida. Quando a fera virou para ela e foi para cima dela, Cândida puxou um grande punhal. Punhal esse que era de Tião. E no mesmo momento do ataque, ela transpassou o peito da fera, que no mesmo momento parecia estar desfalecendo. Sobre a lâmina da adaga que a transpassou, a fera então acabou caindo de joelhos no chão. E Cândida aproveitou o momento e tirou o punhal lentamente do peito da criatura. Depois disso, ela desmembrou lentamente a cabeça do corpo. Ali mesmo, tão logo o corpo tombou, a fera deu lugar ao homem novamente. Mas a cabeça não voltou ao normal. Então Cândida arrastou a cabeça da criatura pela mata, até sair na rua. E depois disso, ela caminhou até o vilarejo. Lá ela mostrou a todos a criatura. E quando a perguntaram sobre o corpo, ela respondeu e falou onde estava. Alguns homens foram até o local e constataram que se tratava de João Tirumã. Ali naquele momento, ela revelou a todos que foi embora para se preparar para aquele dia. E quando perguntaram se ela sabia que ele era um lobisomem, ela respondeu que não.
mas que isso era só um detalhe, pois jamais iria desistir de cobrar o sangue de seu amado, pois quem matou o seu marido também levou parte dela para a sepultura. Cordiais uivos a todos. Boa noite.